Bom dia, pessoal. O professor já está online. Vamos lá, então. Vou tratar hoje sobre George Simmel, mandei aí no chat para vocês. O livro dele é A Metrópole e a Vida Mental, Filosofia do Dinheiro. Bom, George Simmel, ele vai, nesse livro, A Metrópole e a Vida Mental, ele vai discorrer sobre a formação da mentalidade urbana e rural, certo? A tese dele é bem simples. As pessoas que moram nos grandes centros, eles têm uma mentalidade diferente das pessoas que vivem no campo. Então, nós temos duas áreas aí. A área urbana, as cidades, as grandes metrópoles, e a área rural, o campo, certo? Sendo que a mentalidade do homem da cidade é diferente, geralmente, da mentalidade do homem do campo. Ele vai mostrar como que as mentalidades são construídas. Então, nas grandes metrópoles, a mentalidade do homem tende a ser diferente. Por quê? Porque as grandes metrópoles, as grandes cidades, os grandes centros, ela é movida por uma lógica diferente dos campos. Então, as cidades, por assim dizer, ela é movida pela lógica racionalista, pela lógica da utilidade. Então, nos grandes centros, nós estamos acostumados a nos relacionar uns com os outros de acordo com a conveniência, com aquilo que é necessário, com aquilo que vai ser útil, com a lógica. As relações elas tendem a ser impessoais nas grandes cidades. Você vai no mercado, você compra alguma coisa, você não conhece quem está vendendo, a pessoa que vendeu também não te conhece, ninguém conhece ninguém e pronto, acabou. Você dá o dinheiro, a pessoa pega, te dá o produto e pronto, acabou. Ou seja, as relações elas tendem a ser impessoais e elas são mediadas pelo dinheiro, inclusive. Então, as relações nos grandes centros elas acabam se tornando distantes. Não há, por assim dizer, um relacionamento mais afetivo, de você conhecer uma pessoa e se envolver com ela de forma mais pessoal. As relações tendem a ser mais distantes. É isso que nós conseguimos perceber. Jorge Simmel vai mostrar que a criação da individualidade, então, nos grandes centros, ela se dá de forma muito diferente do campo. Geralmente, no campo, você ainda tem aquela proximidade, no campo, você ainda tem aquela característica de todo mundo conhecer todo mundo, de você precisar de alguém, você empresta. Nos grandes centros, não. Nos grandes centros, você não conhece nem o seu vizinho. Você não sabe nem quem é o seu vizinho. Você não conhece, sabe o nome, você não conhece. As pessoas vivem isoladas, porque elas têm medo. Então, as pessoas não conhecem quem mora do lado, não conhecem quem mora do outro lado, não sabe quem mora ali na frente. Não existe mais aquela relação de vizinhança, por assim dizer. Claro que Cuiabá não é um grande centro, então Cuiabá você ainda tem um pouco disso, mas com o passar do tempo, conforme a cidade vai se tornando um grande centro, vai perdendo isso aí, certo? É o que Jorge Simmel vai mostrar, inclusive. Jorge Simmel mostra que na cidade nós estamos sendo afetados por uma série de estímulos. Então você tem carro passando, música, som alto, pessoas conversando, é aquela loucura, muitos estímulos. E aí, para poder dar conta de todos esses estímulos, o homem que vive na cidade, ele acaba assumindo uma situação de indiferença diante de tudo isso. Porque senão ele não consegue sobreviver. Senão ele vai acabar fluindo, vai virar uma loucura a sua mente, não vai conseguir manter a sanidade mental. Então, até com uma forma de segurança de sua saúde psíquica, ele assume uma atitude de indiferença diante dos inúmeros estímulos que a metrópole lhe proporciona, certo? Essa atitude de indiferença, Jorge Simmel chama de atitude blasé. É uma atitude blasé, uma atitude de indiferença diante dos inúmeros estímulos. A grande questão é que o homem ele acaba não assumindo meramente uma atitude de indiferença diante dos estímulos como carro, como som ou coisa do tipo. Não. Ele acaba assumindo uma atitude de indiferença diante do próprio indivíduo, diante dos outros sujeitos. Então, o homem acaba se tornando indiferente a quase que tudo. Ele acaba se tornando indiferente a quase que tudo. Então, ele se torna indiferente aos próprios indivíduos. E aí, uma série de problemas nós presenciamos aí.
Então, você tem, por exemplo, um indivíduo que acaba se tornando indiferente aos outros indivíduos. E as relações sociais são afetadas por isso, porque nas grandes metrópoles, então, você tem seres individualistas com a mentalidade movida pela lógica, pela utilidade, que está acostumado com relações impessoais, mediadas pelo dinheiro, relações calculistas, movidas pela lógica lógica mercadológica, da compra e da venda, o que vai me proporcionar, quais benefícios vou ter de tudo isso. E, não obstante tudo isso, indivíduos também que são indiferentes aos outros indivíduos. As relações sociais elas se tornam frias, distantes. Max Weber falava sobre a desmagificação do mundo, o desencantamento do mundo, que não é nada mais e nada menos do que o processo de racionalização que tomou conta da cultura ocidental. São as ações racionais visando a fim, visando valores. O que Max Weber vai mostrar é que a sociedade moderna ela foi marcada pela racionalização. Ou seja, as ações que gerem, por assim dizer, a vida da sociedade moderna são ações racionais, frias, distantes, uma razão instrumental, cuja única finalidade é escolher os melhores caminhos para se atingir os determinados fins. É uma ação racional, em que as pessoas não se importam necessariamente mais com o outro. Há um distanciamento das pessoas aí. É justamente isso que vai ser mostrado aqui por George Simmel. Esse processo de indiferenciação que toma conta da sociedade moderna, essa atitude blasé, esse processo de não se importar mais, isso é um problema, porque Simmel vai dizer que acontece aquela atitude que ele chama de... vou usar uma ideia de Bauman aqui, né? No seu livro Cegueira Moral, Bauman diz que a nossa sociedade ela é marcada pela naturalização do mal, da violência. O que seria a naturalização da violência? Ou seja, a violência se tornou natural para a gente. Nós não nos assustamos mais. Já é algo comum para a nossa sociedade. A violência se tornou algo do dia a dia, do cotidiano. Você liga um programa televisivo e você vê lá violência atrás de violência, morte atrás de morte. E a violência virou uma coisa da vida, se tornou um fato social. Tornou um fato social, para usar a ideia de Marcel Mauss, um fato social total. Está em toda a sociedade. A gente está presenciando violência sempre. E o grande problema é que nós já parece que não nos indignamos mais com isso como antes. Tanto é que quando tem duas pessoas brigando, duas pessoas se matando, e você tem 20 filmando. Porque a espetacularização da violência fez com que o indivíduo, associado à indiferenciação, fez com que o indivíduo não se importasse mais com o outro. Não há mais empatia. A grande característica da vida mental nas grandes metrópoles, então, é que o homem se tornou mais frio. O homem se tornou mais indiferente à própria dor. Não há mais empatia, não consigo mais me colocar no lugar do outro, de alguma maneira, porque o sofrimento do outro já não me comove mais. Eu me tornei tão individualista, tão narcísico, que eu não consigo imaginar, por exemplo, me imaginar no lugar do outro. Jamais. O único lugar que eu penso é o meu lugar de fala, a partir de mim mesmo. Eu sou a referência total para todas as minhas ações. O meu ego está inflado. O homem moderno, ele tem um ego inflado, doente, narcísico, justamente por causa dessa formação das metrópoles. As metrópoles, elas têm essa característica, então, que a naturalização da violência é uma consequência, então, inclusive, desse relacionamento mediado pelo dinheiro. O dinheiro se tornou o grande Deus. Na filosofia do dinheiro, Jorge Simmel diz que o dinheiro é o Deus para o homem moderno. Porque o dinheiro, ele compra tudo, ele media todas as relações. Aqui faz justiça se lembrar do livro que já citei para vocês, do Walter Benjamin, Capitalismo como Religião, onde Walter Benjamin vai dizer que o capitalismo, de fato, é uma religião. E aqui a ideia é a mesma. O dinheiro é um Deus. Todos o adoram. O dinheiro, ele controla tudo. Então, você percebe que nos grandes centros, o distanciamento de um indivíduo para o outro é muito grande. Você se lembra que quando nós estudamos Durkheim,
Durkheim dizia que existiam dois tipos de solidariedade: solidariedade mecânica, que representa as sociedades primitivas, em que há pouca divisão do trabalho, logo você tinha divisão do trabalho só por gênero ali, masculino, feminino. Os homens eles geralmente faziam certas atividades, as mulheres certas atividades, e essa forma de sociedade era reproduzida passando de filho de geração para geração, de maneira que havia pouca divisão do trabalho, eram atividades mecânicas, reproduzidas de acordo com aquilo que se aprendia, e pronto. Era o engessamento das atividades sociais. O problema com isso é que essas sociedades mecânicas, Durkheim vai dizer, havia pouca sensação de dependência. Geralmente não havia aquela sensação de que um dependia do outro, coisa do tipo. Mas nas sociedades modernas, a solidariedade é uma solidariedade orgânica. Essas sociedades modernas, Durkheim vai dizer, elas funcionam como um organismo vivo, em que um depende do outro, em que eles estão conectados, interconectados, em que a divisão do trabalho ela já assumiu uma complexidade maior. Então, agora, a divisão do trabalho não se dá mais por gênero. A divisão do trabalho agora assume uma complexidade muito grande. Essas sociedades, então, são marcadas pela dependência um do outro. Quanto maior a divisão do trabalho, mais a sociedade vai ter o sentimento de que um depende do outro, Durkheim dizia. A sociedade funciona como um organismo vivo, como um corpo, sendo que no corpo você tem vários órgãos, vários membros, e cada membro tem a sua função, e um é mais importante que o outro, um depende do outro, coisa do tipo. A sociedade para Durkheim seria assim. Então, quanto maior a solidariedade orgânica, maior a divisão do trabalho, maior o senso de dependência vai ser gerado nessa sociedade, a interdependência e coisa do tipo. De fato, parece que a sociedade moderna não teve muito esse senso de dependência. Parece que o individualismo ele se exacerbou de tal maneira que o homem não consegue mais se enxergar como que dependendo do outro. De alguma maneira, parece que o homem ele se enxerga como que autossuficiente. E, de alguma maneira, isso é meio que resultado, por assim dizer, desse processo de indiferenciação que o indivíduo assumiu diante dos inúmeros estímulos que a metrópole proporciona. Lembrando que o George Zimmer está falando a partir de um contexto em que o mundo viveu um êxodo rural. Pós-revolução industrial, século XVIII, os indivíduos eles começam a deixar o campo, começam a deixar o lugar onde eles moravam, por assim dizer, aquela atividade agrícola, e começam a migrar para as grandes cidades, para os grandes centros. As cidades, na verdade, elas começam a assumir essa característica de se tornar um grande centro por causa disso, inclusive. Por causa da Revolução Industrial, então, a configuração social foi alterada. Os indivíduos eles deixam as suas atividades agrícolas, pastoris, mudam-se para as cidades e começam a buscar emprego nas fábricas. Então, as cidades vão se tornar infladas por causa do crescente número de pessoas que estão deixando os campos e mudando para as cidades. Com isso, as relações sociais também se alteraram. Um novo estilo de vida se formatou. Uma nova configuração social aí começou a ter lugar. Você tem, então, agora indivíduos que trabalhavam no campo, eram regidos pelo ciclo natural, o tempo da natureza era o que predominava. Agora você tem indivíduos que vão ser controlados por um tempo que não pertence a eles mais, então não é mais a autonomia, mas a heteronomia, ou seja, o tempo vem de outra pessoa determina o que eu vou fazer, a atividade que eu faço, o tempo que eu trabalho, a hora que eu paro para comer, a hora que eu paro para descansar, quando eu vou embora, quando eu entro no serviço e coisas do tipo. Então você já tem uma mudança na relação de sujeito com o trabalho e nas relações sociais também. Todas elas vão ser alteradas, porque com a tecnologia e as grandes máquinas, as grandes indústrias, o indivíduo vai se tornando distante cada vez mais um do outro, não há mais o processo do mercantilismo, da troca, em que eu tenho que conversar com você para trocar um produto por outro, não, agora a moeda ela entra como um recurso simbólico que vai mediar as relações dos indivíduos. Volta-se a usar, então, o dinheiro como um recurso para, de alguma maneira, mediar as relações. Agora, entre eu e você, o dinheiro está fazendo esse intermédio. Ele que está entre nós. De alguma maneira que o nosso relacionamento se dá pelo dinheiro. O dinheiro vai intermediar as relações sociais. E com isso, conforme isso vai se complexificando, conforme as relações se tornam mais complexas,
você percebe que mais distante os indivíduos vão se tornando um do outro. De maneira que a nossa sociedade acabou se tornando tão distante que nós não conseguimos mais enxergar um outro como um sujeito como nós, por exemplo, a ponto de coisas como o Holocausto acontecerem e outras coisas mais. Então, de alguma maneira, o Jorge Zimmer ele faz uma análise da metrópole, da vida mental nessas circunstâncias, ele chega a essas conclusões que eu passei aqui. É interessante notar que tem um cara chamado Ferdinand Tunis, ele faz uma análise interessante sobre essa questão. Ele faz uma divisão entre sociedade e comunidade. Ferdinand Tunis, ele vai dizer que a comunidade seria aquele grupo regido pelo vínculo da amizade, os vínculos afetivos, a família, amigos, vizinhos que você tem intimidade, enquanto que sociedade seria movida pelas relações impessoais. Sociedade, então, seria movida pelas relações racionais, que Max Weber descreveu. Na sociedade, você conhece as pessoas, você se relaciona intimamente, existe um vínculo ali afetivo tradicional, enquanto que na sociedade, não. Se na comunidade o vínculo afetivo impera, na sociedade são as relações racionais, impessoais, indiferentes. Tudo que permeia a sociedade, de alguma maneira, é efêmero, passageiro, porque as relações são meramente utilitárias, é movida pelo benefício, pelo retorno, porque o que vai me trazer de resultado? O que eu vou ganhar com isso? Enquanto que na comunidade as relações são movidas já mais pela afetividade, você gosta da pessoa não por aquilo que ela tem, mas geralmente pelo que ela é. Erich Fromm, ele tem um livro interessante que chama de Ser e Ter, em que ele mostra justamente que a nossa sociedade ela confundiu as coisas. Ela acha que hoje em dia você é porque você tem. Então, o ser da pessoa é determinado por aquilo que se tem. Isso é uma inversão de valores, inclusive. Isso é uma inversão de valores muito grande, porque você não pode ser julgado, o seu ser não pode ser determinado por aquilo que você tem, porque se isso acontece, nós voltamos àquilo que Marx falou, que é a reificação do trabalhador, ou seja, o trabalhador ele vai se tornando em coisa, em objeto, enquanto que a mercadoria vai ganhando vida, fetichismo da mercadoria. Nós damos vida à mercadoria, consideramos ela como um ser e o homem como uma coisa. Despersonalizamos o sujeito, objetificamos o homem, fazemos com que o homem perca toda a sua personalidade, enquanto que a matéria, enquanto que os bens de consumo vão ganhando personalidade, ganhando vida, dominando sobre nós. Então, essa inversão de valores também é um resultado das relações complexas da sociedade moderna e também das relações de consumo que permeiam essa sociedade. Você percebe, então, que os grandes centros eles têm essa característica do grande consumismo, das relações indiferentes, as relações se tornam impessoais, há um distanciamento. Cada vez mais as pessoas conhecem menos uns aos outros. Quanto mais a sociedade avança, menos nós conhecemos uns aos outros. Mais distantes vamos nos tornando, e quanto mais a sociedade, mais a cidade vai ficando grande, mais os mecanismos vão se complexificando, mais distantes os sujeitos vão se tornando um dos outros. E esse é o grande problema. A mentalidade do homem, então, que vive nessa cidade, é uma mentalidade fria, uma mentalidade que foi formada segundo essas concepções. Ele está distante. Mas quando você conversa com uma pessoa do campo, da vida rural, você percebe que ainda lá existe ainda um forte apelo à tradição, um forte apelo aos costumes. Ainda existe coisas que na sociedade moderna não tem mais. As sociedades modernas já perderam. Então, você percebe como que a mentalidade do homem do campo é diferente da mentalidade do homem da cidade. E você até se assusta, fala, meu Deus, mas como que pode? Você pensa que são dois mundos distintos, e de fato parece que é mesmo. Até a criação do filho é diferente. Por exemplo, eu cresci morando em fazenda, sempre aprendi, por exemplo, em fazenda ali, que você nunca pode responder o seu pai com sua mãe, você nunca passa no meio de dois adultos quando estão conversando, você nunca desmente o pai e a mãe, coisas do tipo. Hoje em dia, não, mas na cidade não é assim. A cidade, raramente isso acontece. As crianças da cidade, elas têm uma educação que não tem nada a ver com isso. Isso é uma tradição das pessoas antigas, que no campo geralmente se preserva isso aí ainda.
Mas nas sociedades modernas, não. As sociedades modernas, elas não têm tradição. As sociedades modernas, na verdade, elas conhecem pouquíssimas tradições. Então, uma das características da sociedade moderna é justamente isso. Elas são a ilha social. As crianças crescem sem tradições, sem história, sem referencial histórico tradicional. Elas não respeitam mais valores tradicionais porque não conhecem tradição, porque os pais não transmitem tradições mais. Entende? Então, esse distanciamento do pai para um filho também é uma consequência da sociedade moderna, em que o filho está constantemente com o celular e o pai sempre fora de casa. Quando o pai chega, a única coisa que ele vai fazer com o filho é ligar a televisão para assistir junto. Não há tempo de qualidade. E isso entre o pai e a mãe também. Então, as relações são distantes. As pessoas vivem em casa, mas não se conhecem. Estão juntos, mas são distantes uns dos outros. E a violência é uma consequência natural disso. A violência é a consequência natural disso. Porque quanto mais distantes nós nos tornamos uns dos outros, menos eu me importo com você. Quanto menos eu te conheço, mais você é insignificante para mim. O senso de humanidade vai se perdendo, inclusive. Então, você percebe que as mentalidades são totalmente distintas, formadas de forma muito diferente, certo? Bom, a princípio, então, é isso aí. Depois eu vou colocar um vídeo no YouTube comentando sobre isso aqui, 22 minutos falando sobre isso aqui. Para quem quiser ver depois de novo, também pode ficar à vontade. Está aberto para vocês aí. Dúvidas, comentários?